Pro gol, golaço! Gol! Ele voltou mais atrás, olha a bomba e balão! Gol! Rodrigo bateu, fechado, desvio de cabeça, vai entrando, sobrou outra vez, olha lá! Gol! Sportix Brasil e Jornal dos Esportes, a sua melhor alternativa desde 1931. É história encontrando digital, é o Rosinha ganhando voz, é o rádio abraçando o jornal, é o esporte sendo contado do jeito que o torcedor gosta. Vem com a gente nesse novo capítulo, Jornal dos Esportes e Sportix Brasil, porque a tradição não se apaga, se reinventa. Pará! É força, é raça, é coração! Sportix Brasil na transmissão! O estádio treme, o hino vai tocar, a bola voa e o mundo vai olhar! NFL na Sportix, a emoção do rádio no ar! NFL na Sportix, aqui o jogo é pra arrepiar! Prontos pra lutar, bandeiras ao alto, vento a soprar, corações em chamas, prontos pra brilhar. Andorra, Andorra, teu grito é paixão. A bola no campo, a força da nação. Andorra, Andorra, teu povo a vibrar. No campo da glória ninguém vai nos parar. O tempo passa, mas a tradição permanece. Desde 1931, o Jornal dos Esportes escreve a história do futebol brasileiro. O Jornal Rosinha, o jornal que eternizou craques, títulos, rivalidades e paixões. É passado, é presente e agora é futuro. E quando a tradição encontra a inovação? O Jornal dos Esportes agora caminha lado a lado com a Sportix Brasil, a web rádio que vive o esporte 24 horas, com emoção, informação, resenha, voz ativa e coração batendo do ritmo da bola. Vem a batida direta pro gol, golaço! Gol! Ele voltou mais atrás, olha a bomba e balão! Gol! Rodrigo bateu, fechado, desvio de cabeça, vai entrando, sobrou outra vez, olha lá! Gol! Sportix Brasil e Jornal dos Esportes, a sua melhor alternativa desde 1931. É história encontrando digital, é o Rosinha ganhando voz, é o rádio abraçando o jornal, é o esporte sendo contado do jeito que o torcedor gosta. Vem com a gente nesse novo capítulo, Jornal dos Esportes e Sportix Brasil, porque a tradição não se apaga, se reinventa. Pará! É força, é raça, é coração! Sportix Brasil na transmissão! O estádio treme, o hino vai tocar, a bola voa e o mundo vai olhar! NFL na Sportix, a emoção do rádio no ar! NFL na Sportix, aqui o jogo é pra arrepiar! Prontos pra lutar, bandeiras ao alto, vento a soprar, corações em chamas, prontos pra brilhar. Andorra, Andorra, teu grito é paixão. A bola no campo, a força da nação. Andorra, Andorra, teu povo a
muito boa noite para você, amigo ligado, para você, amigo conectado, aqui nas emoções do Jornal dos Esportes, Sportix Brasil. Muito obrigado, viu, pelo carinho e amizade da sua audiência. Deixa eu colocar nossa trilhinha de pré-jogo para ilustrar. Agora tá legal, agora tá bonito. Tá no ar então, meus queridos amigos. Deixa eu colocar o GC para ficar mais bonito ainda. Agora sim, ó, Cariocão em pauta no ar. Muito obrigado pelo carinho e amizade da sua audiência aqui com a gente. Importante demais ter você aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar meus convidados. Não, em vez de colocar meus convidados sem spoiler, eu vou chamar um por um pra resenha, tá? Ué, rapaz, não tô sozinho hoje, Cariocão em pauta no ar. É a resenha analítica do Jornal dos Esportes, Sportix Brasil, com o nosso pré-rodada e tudo que vai acontecer para a próxima rodada do Cariocão. Vou puxar ele para a resenha primeiro, meu querido Giovanni Paravella. Fala comigo, meu irmão, muito boa noite para você. O que você achou dessa rodada? Um resumo, o seu destaque inicial. Boa noite, PH, boa noite todo mundo que tá aí com a gente para mais falar primeiro para nossa primeira transmissão aqui do Cariocão em pauta. Cara, foi uma rodada boa, uma rodada um pouco surpreendente, digamos assim. É um destaque, cara, eu gostei muito da vitória do Flu, me surpreendeu bastante ali a derrota do Flamengo, mas no geral foi uma rodada muito interessante, foi uma rodada muito boa e a gente vai discutir bastante sobre essa rodada agora. Vamos ter bastante tempo para falar sobre essa primeira rodada do Cariocão de 2026. Valeu demais, esse aí, Giovanni Paravella aqui com a gente. Agora, eu tô sem câmera, tá? Já vou dando ali um expose. Minha câmera resolveu parar de funcionar logo hoje na estreia do programa. Mas quem tá de câmerazinha, quem tá bonito, quem tá estreando também nas jornadas do Futebol Emoção, Jornal dos Esportes, Sportix Brasil, é ele, Vini Bevilacqua. Muito boa noite pra você, Vini. Boa noite, PH, boa noite, pessoal que tá assistindo a gente aí no Cariocão em pauta, a estreia hoje. Bom, a rodada do Campeonato Carioca foi maravilhosa, né? O Campeonato Carioca é o campeonato mais charmoso do Brasil, quiçá do mundo. Então, vamos falar um pouco disso, vamos conversar, vamos debater, vamos analisar. Tá maravilhoso. É isso, é o Cariocão em pauta para você, amigo ao vivo e conectado com a gente na Sportix Brasil, no Jornal dos Esportes. Com a gente também tá ele, que é conhecido aqui na Sportix pelo futsal, mas hoje tá com a gente nesse projeto do futebol carioca, Nicolás, que estreou ontem, né? Tava em Vasco e Maricá com o nosso querido Davi Luiz, agora tá aqui no Cariocão em pauta. Muito boa noite para você, Nico. Boa noite, PH, boa noite ao Giovanni, ao Vini Bevilacqua aí também, e também aos nossos espectadores aí que estão junto conosco aí, né, PH? Principalmente ontem, né, uma grata surpresa poder estrear no Cariocão, né, então, abertura ontem, né, do campeonato, tanto para o Vasco da Gama quanto para o Maricá, e olha, foi um jogo surpreendente, e não só pelo resultado do jogo do Vasco, mas também pelos outros resultados da rodada, principalmente aí, né, pelo Flamengo, a derrota do Flamengo, teve a estreia do Fluminense, mas como eu também ontem comentei, ninguém que entra daqui a pouco somente para competir, e às vezes derrubar um grande no campeonato, independente de qual for, é sempre um grande feito, PH. É isso, meus queridos amigos, tá aí o Nicolás aqui pra você, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser legal com você que tá aí do outro lado, tá? Ó, a gente vai pra mais um breakzinho, é jogo rápido, na volta, eu quero que esse link do nosso programa esteja compartilhado em todas as suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, na sua conversa privada com a sua amante, na conversa privada com a sua namorada, na conversa privada dos seus amigos, o grupo da resenha, o grupo do trabalho. Eu não quero saber. Se vira. Pega o link e espalha pra geral que o Cariocão em pauta tá no ar. Rápido intervalo, na volta, os destaques da rodada. Vamos comentar o tintim por tintim. Não saia daí, hein? O tempo passa, mas a tradição permanece. Desde 1931, o Jornal dos Esportes escreve a história do futebol brasileiro. O Jornal Rosinha,
o jornal que eternizou craques, títulos, rivalidades e paixões. É passado, é presente e agora é futuro. E quando a tradição encontra a inovação? O Jornal dos Esportes agora caminha lado a lado com a Sportix Brasil, a web rádio que vive o esporte 24 horas, com emoção, informação, resenha, voz ativa e coração batendo no ritmo da bola. Vem a batida direta pro gol, golaço! Gol! Ele voltou mais atrás, olha a bomba e balão! Gol! Rodrigo bateu, fechado, desvio de cabeça, vai entrando, sobrou outra vez, olha lá! Gol! Sportix Brasil e Jornal dos Esportes, a sua melhor alternativa desde 1931. É a história encontrando o digital, é o Rosinha ganhando voz, é o rádio abraçando o jornal, é o esporte sendo contado do jeito que o torcedor gosta. Vem com a gente nesse novo capítulo, Jornal dos Esportes e Sportix Brasil, porque a tradição não se apaga, se reinventa. Para! É força, é raça, é coração! Sportix Brasil na transmissão! O estádio treme, o hino vai tocar, a bola voa e o mundo vai olhar! É o da Sportix, a emoção do rádio no ar! NFL da Sportix, aqui o jogo é pra arrepiar! Prontos pra lutar, bandeiras ao alto, vento a soprar, corações em chamas, prontos pra brilhar. Andorra, Andorra, teu grito é paixão. A bola no campo, a força da nação. Andorra, Andorra, teu povo a vibrar. No campo da glória ninguém vai nos parar. O tempo passa, mas a tradição permanece. Desde 1931, o Jornal dos Esportes escreve a história do futebol brasileiro. O Jornal Rosinha, o jornal que eternizou craques, títulos, rivalidades e paixões. É passado, é presente e agora é futuro. E quando a tradição encontra a inovação? O Jornal dos Esportes agora caminha lado a lado com a Sportix Brasil, a web rádio que vive o esporte 24 horas, com emoção, informação, resenha, voz ativa e coração batendo no ritmo da bola. Vem a batida direta pro gol, golaço! Gol! Ele voltou mais atrás, olha a bomba e balão! Gol! Rodrigo bateu, fechado, desvio de cabeça, vai entrando, sobrou outra vez, olha lá! Gol! Sportix Brasil e Jornal dos Esportes, a sua melhor alternativa desde 1931. Com a gente, ó, eu espero que você tenha pegado o link e compartilhado, hein? Jogado para todo mundo da sua equipe, da sua família, dos seus amigos. Agora é oficial, hein? O Cariocão em Pauta tá no ar. Deixa eu só colocar para vocês a nossa trilha. Agora sim, tá legal, tá bonito. Muito obrigado, hein? Deixa eu tirar o GC aqui da frente para você aproveitar e seguir esses meninos aí na rede social, tá? Eu, @BH Andrade, tá aí a rede do Vini, tá aí a rede do Giovanni. O Nico não colocou a dele, mas pode falar, pode mandar pro ar, Nico. Qual é o teu Instagram? Tá no mudo, Nicão, tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Agora vai.
É isso, meus queridos amigos. Agora, sem mais delongas, vamos para a primeira pauta do dia. O primeiro jogo do... Por que só veio eu? Tem que vir todo mundo. Agora sim, ó. O Voltaço venceu fora de casa, venceu aí a equipe do Sampaio Correia, né? O jogo foi lá em Saquarema. Jogo que marcou também a estreia do Futebol Esportix Brasil, Jornal dos Esportes. E aí, primeiramente, meu querido Giovanni Paravella, o que você achou desse jogo? Giovanni tá no mudo, deixa eu ver se eu consigo desmutar ele aqui no manual. Não, se desmuta aí. Boa. Voltaço começou bem, né, Vini? Jogou, conseguiu ser melhor e aí... Opa. Manda ver, pode falar. Tá aí então, o resultado enganou a torcida, mas assim, eu vi, o Vini, um Sampaio Correia, o resultado, né? Eu vi muito frágil, eu vi uma equipe. Opa! Calma aí, minha tela, calma aí, rapaziada. Ah, são coisas que acontecem ao vivo. Ó, já a gente volta então com os MMs do Volta Redonda e também aí a equipe do Sampaio Correia, mas você acha, Vini, que o Sampaio é um time frágil? Pode ser que caia aí pro Cariocão do ano que vem? Pra Série B, no caso, né? Mas já a gente comenta desse jogo que eu falei do Sampaio pensando no Boa Vista, mesma cidade. Aí a gente acaba fazendo essa confusãozinha, mas ainda estamos aqui em Volta Redonda e Boa Vista. Aí eu queria perguntar, na verdade, se o Boa Vista é o time frágil. Aqui a coordenação me descoordenou tudo. Mas você acha que o Boa Vista também é um candidato a cair, de repente? Já o Vini Bevilacqua com a gente, né, para comentar se o Boa Vista tem aí as suas chances de ser rebaixado. Nicolás, fala comigo, meu querido. E aí, o que você viu do pouco que você viu aí desse Volta Redonda e Boa Vista?
16, né? Ontem era 15 de janeiro. Se a gente olhar aí a pré-temporada de muitos clubes foi de 8 dias. Então a gente também tem que ver qual é o reflexo disso no desempenho dos clubes dentro do campo. É isso, meus amigos. Queria pedir desculpas aos meus colegas de bancada, desculpa também pra galera técnico. A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui, o pessoal não estava ouvindo vocês, mas agora resolvido. Primeiro programa, acostumando ainda com a operação, né, sincronizando os nossos 2 programas, que recebe as câmeras de vocês e aqui, mas resolvido. Problema técnico resolvido, valeu demais a todo mundo que está acompanhando. Complementos, Vini Bevilá com a Giovanni Paravella, o que falar desse Volta Redonda e Boa Vista, 1-0, vitória do Voltaço. Bom, eu não sei se o que eu falei saiu anteriormente no áudio, mas eu coloquei que eu achei o resultado mentiroso porque foi o jogo, né? O Volta Redonda começou pressionando muito bem, o Marcos Vinícius, camisa número 7, estava dominando a área da ponta esquerda, pressionou a defesa do Boa Vista e num lance de êxito, numa pedalada dentro da área, ele cruza para o Patrick marcar. Mas depois da expulsão dele por uma displicência de simular uma falta dentro da área, já tendo um cartão amarelo, ele toma o primeiro cartão amarelo aos 45 e o segundo aos 47. Então achei displicência, é um jogador novo, é um jogador que ainda está maturando, mas que precisa melhorar nesses aspectos. E depois disso o jogo mudou. O Boa Vista no segundo tempo dominou o meio de campo, conseguiu finalizar mais, conseguiu criar mais chances do que o Volta Redonda. Só dando um panorama, no jogo, o Boa Vista dominou a posse de bola, 58% do Boa Vista contra 42% do Volta Redonda. Foram 18 finalizações do Boa Vista contra 9 do Volta Redonda. Então a gente começa a ver e entender como que o jogo se desenhou, em vez do placar, que foi 1-0 para o Volta Redonda. Começou bem, 3 pontos já para a tabela, o que é muito importante para o Volta Redonda já começar com o pé direito, e o Boa Vista vai ter que correr atrás. E aí, Giovanni, do pouco que viu, o Boa Vista é candidato a rebaixamento? Giovanni? Eu não acho que o Boa Vista seja um candidato ao rebaixamento. Querendo ou não, os 3 pontos foram mais importantes do que qualquer outra coisa para o time do Voltaça. Concordo aí com o Vini. Se você olhar principalmente a parte estatística, que hoje está muito na moda, você olhar estatísticas do jogo e tudo mais, o Boa Vista merecia o gol, merecia ter pelo menos conseguido um empate, até por ter um jogador a mais, isso faz toda a diferença no resultado final, mas a parte defensiva do Volta Redonda acabou se prevalecendo um pouco mais forte e garantindo os 3 pontos, então eu não acho que o Boa Vista seja um time a se jogar fora. É só a estreia, sempre um jogo nervoso, um jogo um pouco mais complicado, então não é um jogo de se jogar fora. O Boa Vista tem condições totais de se manter aí na primeira divisão, e pro Voltaça, 3 pontos fundamentais aí, sonhando em não cair também. Valeu demais, muito obrigado pelo carinho e amizade da sua audiência, agora tudo certo, ó, galera aqui com a gente, o Cássio falando abraço ao Niculosa, abraço a todos da live, e mandando aí um chupa Flamengo, que é isso, já a gente fala da vitória do Banguzão. Gemiraldes me avisou aqui do áudio, brigadão, Amandinha tá aqui com a gente também, Davi Luiz, grande narrador, tá aqui com a gente também, muito obrigado, viu? Você também do canal do Jornal dos Esportes, coloca todo mundo aí no ar. A live teve uns probleminha no começo, mas agora tá todo mundo junto, tá todo mundo bem, e a gente tá trazendo o melhor conteúdo pra você. Ó, vamos fazer o seguinte, agora é hora de falar do outro jogo do dia, né? Nós tivemos aí então a vitória do Fluminense para cima da equipe do Madureira. Agora vocês vão ver em tela cheia, vai ficar melhor, né? Para quem tá na live. Vitória do Flu para cima do Madureira pelo placar de 2-1, meu querido Giovanni Paravella. Garotada do Flu, também teve a estreia do Guilherme Arana. O que falar desse jogo? Giovanni? Esperava um pouco mais, mas tem questão de entrosamento, tem a questão de ser o primeiro jogo dele aí em um ambiente totalmente novo, depois totalmente diferente do que é o futebol do Galo hoje, o Flu.
Mas para mim é uma vitória boa do Fluminense. Jogou aí com o time reserva, o Kennedy. O Moreno também ali pelo lado esquerdo, gostei muito da atuação dele, fez uma baita partida. O Santi Moreno teve bons momentos. E o Lescano, que ano passado teve pouquíssimas oportunidades, e no jogo desse final deu o seu golzinho, e pode ser que consiga cavar o seu espaço no elenco do Fluminense para o restante do ano. É um jogo bem dia. Tá, então, e aí, Vini, o que você achou desse jogo do Flu? Além da estreia do Guilherme Arana, que eu destaco que, por ser uma estreia de fato, fez um jogo seguro, eu achei. Foi substituído no segundo tempo, mas na história completa do jogo eu acho que fez um bom jogo. O Lescano foi muito importante, era um jogador que a torcida do Fluminense pedia muito, queria muito ver, é uma promessa para esse time do Fluminense. Fez o primeiro gol, foi muito importante para ele, mas o meu destaque nessa partida do Fluminense vai para o John Kennedy, que para mim foi quem dominou o jogo inteiro, jogou muito bem, teve uma dupla de ataque ali com o Lescano que deu muito certo. E eu acho que pro John Kennedy, essa estreia de Campeonato Carioca, esse início de Campeonato Carioca, essa pré-temporada, ele poder ter esse momento para ele bater no peito e levar o Fluminense à vitória, para ele é muito importante. Fez um belíssimo jogo, deu uma assistência, fez um golaço. Então, o meu destaque vai para o John Kennedy nessa primeira partida do Fluminense, esse Campeonato Carioca de 2026. Ô Vini Ló, será que é motivação para o John Kennedy voltar finalmente ao bom futebol? Olha, eu acredito que sim, porque principalmente a gente sabe do potencial. E eu tenho destacado até em alguns outros momentos, PH, e não é talvez assim culpa de um ou de outro, mas assim, a gente tem que olhar para uma realidade do futebol. Os jovens estão ficando, eu digo, ganhando às vezes muito dinheiro, muito jovens. E às vezes você chega em um momento que você já parece que conquistou tudo aquilo que você precisava. E aí você precisa ter um trabalho de se remotivar. E não estou falando só do John Kennedy, né? Aqui eu posso citar Neymar, posso citar Gabriel Barbosa, que são jogadores, porque eu digo assim, o bom jogador, ele não desaprende a jogar. E às vezes é preciso ele ressignificar a carreira dele enquanto atleta. E eu acho que essa motivação ela é importante pro John Kennedy, porque é um jogador com potência, é um jogador com muita qualidade. E tem um detalhe que eu acho que é importante a gente enfatizar, não sei se o Giovanni e o Vini também vão concordar comigo, mas nesse ano de um calendário maluco, apertadíssimo, cheio, os campeonatos estaduais eles também vão servir de laboratório aí para os técnicos e para os clubes. Então acredito que esse momento ele vai ser aproveitado, e ele precisa ser aproveitado, não só pelos técnicos, mas também para os jogadores que talvez possam surgir e para outros que precisam se reafirmar pelo bom futebol que já apresentaram. E esse aqui, posso citar o John Kennedy, que a gente sabe, não acredito que ele tenha desaprendido a jogar, mas acredito que remotivar, remobilizar, ressignificar sua carreira seja importante. Quem sabe por que não o Campeonato Carioca seja esta oportunidade, PH. É isso então, análise do nosso Vini Loz. Alguém quer complementar mais desse jogo do Fluminense, meus amigos? Acredito que do jogo não, mas falar um pouco também, complementar o que ele falou do John Kennedy. Achei interessante ele trazer esse lado do calendário maluco, porque enquanto a gente tá... a gente sempre teve os estaduais como a pré-temporada. E agora que o Campeonato Brasileiro começa já em janeiro, não é mais uma pré-temporada. Então, enquanto os times estão ainda, alguns jogadores de férias, outros voltando a treinar há pouco,
o time titular ainda não preparado para entrar em campo e performar como performa já no fim do ano, você tem um jogador como o John Kennedy, que é muito importante para o Fluminense, como ele destacou, decisivo, teve o gol na final da Libertadores, mas em outros momentos também, aquela campanha da Libertadores de 2023, o gol que ele faz no Beira-Rio contra o Internacional, ele sempre teve uma carreira, mas eu acho que falta também um pouco de staff por trás dele para ressignificar a carreira. Então, esse Carioca de 2026 e essa primeira partida veio para mostrar que o John Kennedy não acabou e que o John Kennedy tem espaço no Fluminense e vai ser muito importante para esse início do Campeonato Brasileiro. E nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro ele pode firmar a titularidade. O Cano, que vem talvez ali numa das suas últimas temporadas por questão de idade, o John Kennedy pode mostrar que ele é o cara para a posição. É muito novo, é muito bom, mas falta um pouco de cabeça. Eu concordo e eu acho que entra muito na questão, um exemplo recente que a gente teve no próprio futebol brasileiro foi o Hugo Souza, que saiu do jeito que saiu do Flamengo, foi para Portugal, conseguiu se reencontrar, ressignificou sua carreira e hoje brilhando aí no Corinthians já é, sei lá, praticamente um ídolo mais recente do Corinthians e ainda assim tem espaço para todo mundo conseguir se reencontrar, já mostrou um baita do futebol, foi, como o Vini bem trouxe, foi importantíssimo na final da Libertadores, então eu acredito que seja algo próximo disso que o John Kennedy esteja buscando para sua carreira e vai ser uma ótima arma para o Fluminense durante todo esse ano, porque realmente o calendário brasileiro esse ano não tá para brincadeira, né? Meus amigos, agora eu vou até puxar a manchete aqui primeiro antes de mostrar o jogo. Que é isso, hein? Vitória do Bangu pra cima do Mengão. Claro, o Flamengo jogando com sub-20, mas ai, meu coração, comércio fechado em Bangu, hein, Nicolás? Grande vitória do Banguzão. Olha, e a gente acompanhava o resultado e eu vou fazer uma ponderação, né? O Marco e o Paravela vão concordar comigo, mas assim, colocar o time sub-20 também é uma decisão, é uma estratégia, é uma escolha. Quem perdeu não foi o sub-20 ontem, foi o Flamengo que perdeu ontem para o Bangu. E aí, pelo fato, por que eu trago isso? Porque quando vem a vitória do Bangu, mas era o sub-20. Não, a gente não pode desmerecer a vitória do Bangu, por quê? Os lances do Bangu também assistiam jogando com a bola no chão. Teve a construção das jogadas nos dois lances do gol. O Flamengo ainda conseguiu marcar também, mas o mérito todo tá ontem na vitória do Bangu, que jogou em casa, foi consistente, fez valer o fator local e sai com 3 pontos. Não tenha comentado, mas campeonato carioca, campeonato de tiro curto. Margem para erros reduzidíssimas. Então, assim, pode parecer que não, mas daqui a pouco pode dar uma complicadinha aí, porque até mesmo às vezes, como a gente sabe que toda a questão do time titular, às vezes você leva 1, 2, 3 jogos para entrar no ritmo. Então, assim, a margem de erro é mínima. E não tem nada que ver com isso. O Bangu aproveitou ontem, fez o seu papel e saiu com os 3 pontos com merecimento, PH. Jogou bem demais o Bangu, né, Vini? Foi bem. Eu acho que no futebol tem 2 coisas quando tem uma partida. E ontem e na quarta-feira eu acho que esse foi o destaque. E foi muito bem o que o Nico falou. Não foi o Flamengo que perdeu, foi o Bangu que ganhou. Porque tem uma diferença. E esse time do Flamengo, o time que entrou em campo sub-20, com algumas peças diferentes, mas é o mesmo time que ganhou do Barcelona sub-20 ano passado, que ganhou o Campeonato Mundial sub-20. Então não é qualquer sub-20. Enfim, o Léo é um goleiraço, o pênalti na final do Mundial.
O Douglas Telles é um bom jogador, o Guilherme é um bom jogador, o Alacian, que agora foi pro Red Bull Bragantino, é um ótimo jogador. Então, assim, o sub-20 do Flamengo não é fraco. A defesa do Flamengo no sub-20 é muito boa, inclusive. O Iago é muito bom, que foi o capitão. O João Vitor é muito bom. Então, assim, o Bangu jogou muito bem. E o Bangu não vem fraco para esse Campeonato Carioca. O Bangu tem um time arrumadinho. É muito difícil ganhar do Bangu em Moça Bonita. É muito difícil mesmo. O Bangu, ele tem o destaque que eu coloco dois, que é o Garrincha e o Patrick, que é o atacante, que é uma lenda pro futebol carioca. Jogou no São Cristóvão no passado. Já jogou Sul-Americana por time no Paraguai. Então, o Bangu, ele pode ser um daqueles times que vem para cavar talvez uma vaga, inclusive nas semifinais. Ano passado, Volta Redonda chegou na semifinal. Foi uma semifinal Flamengo e Vasco e a outra semifinal Fluminense e Volta Redonda. E eu acredito que esse ano o Bangu vai fazer maldade. Vai fazer maldade aí a equipe do Banguzão, Giovanni Paravella. E já nesse final de semana tem clássico, claro, já a gente vai falar mais sobre esse grande jogo. Mas o Bangu jogou bem, é como os meninos falaram. Não é que o Flamengo foi hiper mal na partida, é que o Bangu foi acima da média, né? A torcida empurrou a equipe. Com certeza. Não, e a torcida do Bangu, é incrível, cara. Eu postei até um vídeo esses dias nas redes sociais que repercutiu bem. A torcida do Bangu estava empolgada para esse jogo. Já dando um spoiler do que a gente vai falar mais tarde, esse final de semana tem clássico. Então, tudo indica que o Bangu vai começar com o pé direito do Campeonato Carioca. E é muito importante, porque por ser um campeonato de tiro muito curto, as semifinais logo em seguida. Então, eu acredito que o Bangu vem para conseguir uma vaga que está chegando na final, como foi em 2024, o Nova Iguaçu chegando contra o Flamengo. Agora vocês viram, fala tu, Paravella, e aí? Bangu e Flamengo eu perdeu. concordo com o que vocês falaram. O time do Bangu muito bem, uma vitória merecida. Destaque realmente para o Garrincha, que partida é o melhor em campo na minha visão desse jogo. E o Flamengo, que mesmo com o time sub-20, ele está representando o time profissional do Flamengo, está representando, então tem jogadores de muita qualidade, já mostrou isso, como bem trouxe o Vini na questão do Mundial, então assim, é um elenco forte. E uma pena a despedida do Alacian do Flamengo ter sido desse jeito, né? Com uma derrota, mesmo que para um time que jogou bem, que mereceu. É uma pena a despedida dele ter sido assim. E ele que vai agora integrar o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino fazer a mesma coisa que fez com alguns jogadores. Então, o Alacian perdendo espaço no Flamengo. Mas o goleirão Bruno Rodrigues, que na minha opinião salvou também o time do Bangu, fez uma boa partida salvando o time do Bangu de ter tomado esse gol de empate, né? O Flamengo teve algumas oportunidades, mas o goleirão Bruno Rodrigues foi muito bem também no jogo. É isso, analisados então, né, o jogo entre Flamengo contra a equipe do Bangu, vitória do Bangu merecidíssima pelo placar de 2-1. Meus amigos, agora vamos analisar aqui para você, né? Não é essa tela, Pepe, é essa aqui, ó. A bola rolou, eu narrei esse jogo também, né? Foi lá em Saquarema, no Lourivaldão. O jogo disputado entre a equipe do Sampaio Corrêa e a equipe do Nova Iguaçu. 3 gols de Léo Rafael. Meu querido Vini Bevilacqua, numa grande partida do Nova Iguaçu e assustou o desempenho técnico da equipe do Galinho, a equipe do Sampaio Corrêa, hein? O Sampaio Corrêa jogando em casa, eu aponto inclusive o Sampaio Corrêa como um dos que tem chance de cair, né, para a Série A do Carioca, mas, bom, o meu destaque para essa partida vai para o Léo Rafael, camisa número 8 do Nova Iguaçu, marcou 3 gols, inclusive um golaço de falta que vai passar aqui daqui a pouco. A partida não tem nem muito o que falar dela, porque o Nova Iguaçu dominou o jogo, controlou o meio de campo, conseguiu jogar contra o Sampaio Corrêa fora de casa
E meu destaque vai pro Léo Rafael. Olha que batida de falta nojenta, Nicolau. Você tá maluco. Que falta qualificada. Grande jogador o Léo Rafael, hein? Olha, Léo Rafael, a gente já sabia também da qualidade, né? Um jogador aí que ele já tinha se destacado em outros momentos aí também, mas a gente sabe que o Nova Iguaçu também tem feito uma estrutura muito boa, e principalmente nas últimas 2 temporadas, né? 24 e 25. Teve aí, né, disputando inclusive aí o Campeonato Brasileiro também. Então a gente sabe também que tem uma diretoria que está muito competente por trás do Nova Iguaçu aí também, fazendo um trabalho de montagem da equipe. Do Nova Iguaçu ontem acabei não vendo os lances, né, porque fui também, olhei ali os principais jogos, mas a gente estava acompanhando, né, durante a transmissão. Mas uma das coisas que me chama a atenção, porque pela Série C no ano passado eu ouvi alguns jogos do Nova Iguaçu. Me chamou a atenção que a forma de jogo, né, dos lances, ela está muito parecida. Então, manter principalmente uma estrutura de jogo, uma espinha dorsal do ano passado em algumas posições. Então, acho que isso também é o reflexo aí de uma equipe que mostrou um entrosamento bem bacana nessa estreia do Campeonato Carioca PH. Grande time, né, Giovanni? O Nova Iguaçu pode dar trabalho, hein? De repente, beliscar uma vaga se algum dos grandes demole. Olha, é a primeira vez que eu penso em falar isso, mas dos últimos anos o Botafogo já deu mole, o Vasco já deu mole. Mas eu acho que esse ano é difícil, mas tem chance que seja o Flamengo, esse time, a tropeçar. Porque já tem 2 jogos, estreou na primeira rodada, mas na quarta-feira, mas no domingo jogou contra a Portuguesa pela 5ª rodada, porque deu conflito de calendário para jogar em Brasília contra o Corinthians. E em 2 jogos fez 1 ponto. Então você começa a pensar, vai ter clássico contra o Vasco, vai ter clássico contra o Fluminense, que são 2 jogos que, independente de diferença de elenco, independente de diferença de grana, se vai ser dentro ou fora de casa, é um clássico. Então é muito difícil você apontar um vencedor ou outro, e clássico é um jogo muito em aberto. Então eu acredito que o Flamengo, se não trouxer rapidamente o time titular a campo, preparar esse time para jogar, porque logo daqui a pouco já vai ter um Fla-Flu, logo daqui a pouco já vai ter um Flamengo e Vasco, e o Flamengo tem 1 ponto ainda, somente. A perspectiva do Flamengo, do Felipe Luiz, é de entrar com o time titular, né, entrar com o elenco profissional só no jogo contra o Vasco, né, só no clássico contra o Vasco. Então, tem que tomar cuidado, exatamente como bem trouxe o Vini, tem que tomar cuidado, porque não é fácil, como é um tiro curtíssimo, tem risco sim do Flamengo ficar de fora, mas o destaque para o Léo Rafael, que ainda é um jogador jovem, tem só 24 anos, então tem muito a evoluir, e fez um belíssimo gol de falta hoje. O Brasil, carentíssimo de bons batedores de falta, tá escasso essa função do batedor de falta, então é um cara que pega muito bem na bola, mostrou toda a qualidade. Então é um jogador que tem que ficar de olho, a ser observado, e o Nova Iguaçu chega aí com um certo protagonismo depois desse jogo, porque foi muito bem na partida. É isso, o Nova Iguaçu chegou bem, então estreou bem. Agora estamos vendo aí lances, já a gente vai ver, né? Só dar play aqui, operador. Agora sim, estamos vendo lances de Botafogo e Portuguesa, jogo que você ouviu aqui na voz do nosso querido Brian Moraes. Um bom jogo do Fogão, a molecada do Fogão chegou lá, representou. Jogou bem o Botafogo, hein, Giovanni Paravella? Um bom jogo do Botafogo, uma boa vitória do time do Fogão. Destaque aqui para mim, mesmo com o time sub-20, fez o dever que tinha que fazer, que o Flamengo não fez, por exemplo, e conseguiu fazer uma partida de manual, conseguiu uma vitória que é importantíssima, fora
de casa, um 2-0 com tranquilidade. E para mim o destaque pro goleirão aí do Botafogo, o Raul, que também fez boas defesas, né? Ajudou bastante o time do Botafogo e até teve um gol impedido do time da Portuguesa, mas no geral o Botafogo conseguiu mostrar jogadores que podem ajudar muito o time nesse ano, pensando que o Botafogo está rejuvenescendo seu elenco, está trazendo alguns jogadores bem jovens, talvez consiga aproveitar sim jogadores que estão já nesse elenco, nesse início de Carioca, para poder ingressar no elenco profissional. Grande time do Botafogo, né, Vini Bevilacqua? Jogou bem, a molecada fez por merecer e, aliás, o Botafogo também estreou essa camisa, que é lindíssima, hein? O que a Rebook tá fazendo com as camisas do Botafogo é coisa maravilhosa. Essa camisa do Botafogo é muito bonita, realmente, mas acredito que ela é uma camisa de treino do ano passado. Aliás, tinha uma camisa muito parecida de treino do ano passado com as cores em roxo. Camisa muito bonita. Eu, particularmente, sou do tradicional. Eu gosto de ver o Botafogo jogando de branco, preto. É muito bonita, realmente. E a molecada destruiu, né? A molecada fez como figura, eu achei. E eles jogaram a Copinha 2 dias antes, a molecada saiu e a molecada da Copinha que subiu para jogar no lugar dessa galera que foi jogar no Estádio Luso Brasileiro ganhou ontem no placar de 4 gols, classificou para a próxima fase da Copinha. Mas o destaque para mim nessa partida realmente foi o goleiro do Botafogo, apesar do time todo ter jogado muito bem, mas o destaque para mim do Botafogo foi o goleiro Raul. E me preocupa a Portuguesa, viu? Me preocupa muito a Portuguesa, porque assim como o Flamengo em 2 partidas tem só 1 ponto, só que a diferença é que de um lado temos o Flamengo e do outro a Portuguesa, que é um grande time, mas que eu acredito que vai ter dificuldades nesse campeonato carioca. Talvez o foco esteja em outro lugar, vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar a Série D, conseguiu a vaga ganhando a Taça Rio contra o América no passado. Então me preocupa um pouco a Portuguesa, porque é um time que eu quero ver jogar. É um time que eu quero ver como vai ser preparado para a temporada desse ano. E me preocupa o resultado, me preocupa o que vai ser esse 2026 para a Portuguesa, como se prepara a Portuguesa para 2026. Botafogo, para mim, é um clube que vai chegar para brigar, é um clube que vai chegar nas cabeças. Acredito eu que não tenha ainda, como teve em 2024, como teve em 2023, um elenco para brigar por títulos de uma forma mais contundente, mas eu acredito que o Botafogo ele vem e é um dos grandes favoritos para ganhar esse Campeonato Carioca desse ano. É isso aí, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seja aqui na Sportix Brasil, seja no Jornal dos Esportes, galera comentando aqui no chat, ó. A G Mirades falando fogo, é isso aí. O Matheus Santos, PH narra, muito obrigado, meu querido. Você que dá um show sempre. Pedro Castro aqui falando, ó, Joca Taká tem muita lenha pra queimar. Também acredito em uma boa temporada do John Kennedy, né? Pra daqui pra frente. Matheus Mendonça, esse Vini entende demais, sou fã. É isso, a galera ligada e conectada aqui na gente no Cariocão em Pauta, estreia do nosso programa. Pois bem, só falta um jogo pra gente comentar agora, e é o Vascão, né? A equipe do Vasco recebeu o Maricá, jogo em São Januário, em meio a polêmicas, né? A Prefeitura de Maricá querendo ser dona da SAF do Vasco, houve essa conversa, né? E agora aí, ontem o Vasco goleou com 2 gols de Ryan, que está se despedindo do Vascão, hein, Vini Bevilacqua? Já os nossos amigos aqui com a gente, ó. Vou ter que reiniciar a nossa tela aqui, que todo mundo sumiu. Agora vai aparecendo de pouquinho em pouquinho, um por um, né? Tivemos um pequeno probleminha aí com a nossa internet, que logo será resolvido. Agora sim, vocês já viram o jogo. O Vasco venceu ontem, né? Pelo placar de 4-2
A equipe do Maricá venceu bem. E agora travou tudo aqui pra gente. Vou fazer o seguinte, rápido intervalo, tá? Só pra... agora resolveu. Engraçado, no meu retorno tá travado e pra vocês não tá. É uma loucura que eu vou dizer. Meu Deus do céu, ó, pra mim tá tudo travado, mas... Deixa eu recarregar a página aqui, galera. Acontece, nas melhores famílias, programa ao vivo, dá nisso, vou até pedir perdão, ó, vocês que estão vendo. Os meninos estão na tela, só não estão falando. Mas pelo menos tá todo mundo aqui na tela, tá todo mundo legal. Tenha caído, né? Enfim, mas o pessoal tá ouvindo vocês, podem falar enquanto eu vou. Vamos falar um pouco de Vasco, vamos falar um pouco... dessa primeira rodada do Vasco, estreou com a camisa nova, um placar, meu irmão, acachapante do Vasco. Ia assistir para ver como tava, mas foi amassado o jogo inteiro, achou 2 gols. O Lucas Piton foi expulso, né, no fim do primeiro tempo, mas Ryan brilhou de forma infantil. Ryan brilhou, Coutinho brilhou, enfim, Giovani, fala pra gente aí, o que você achou desse jogo? Cara, Coutinho, pra mim, fora de série, sou fã demais do Felipe Coutinho, o jogador Felipe Coutinho, comeu a bola. O Ryan vai fazer muita falta pro time do Vasco. Cara, o que joga a bola esse menino. Eu acho que pra essa Copa do Mundo é tarde, mas pra próxima Copa do Mundo, se nada der errado na carreira de Ryan, ele estará na próxima Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. E porque assim, cara, ele joga muita bola. O menino é muito bom e vem mostrando jogo após jogo o quanto tem qualidade. O Felipe Coutinho, outra vez, fora de série. E jogo também marcando a possível despedida de Verratti, né? O Verratti também, aí tudo indica que vai jogar no Cerro Porteño. 3 anos de contrato, não tem muito o que falar, né? Vai fazer falta, mas é um jogador já de mais idade, pro Grandes, que entrou com o time principal. Talvez para dar uma despedida digna pro Ryan, mas e só uma aspas para esse uniforme lindíssimo que estreou ontem. A Nike mandou muito no uniforme do Vasco, tá? Achei muito bonito, tanto o branco quanto o preto. Eu achei que combinou a vírgula ali com a Cruz de Malta. Fala com a gente, Nico, o que você achou desse jogo? Bom, esse foi o jogo ontem que eu acabei fazendo os comentários dessa partida, né? Então, assim, vamos pegar por uma ótica principal dessa partida. Ontem a gente viu que um Vasco muito consistente, principalmente porque manteve basicamente o esquema tático Fernando Diniz, da mesma forma que encerrou 2025, jogando com velocidade, com aproximação, tendo no Felipe Coutinho seu principal armador, um jogador que a gente destaca, tem muito recurso de distribuição de bola, aparece muito, então é um jogador muito voluntarioso, uma marcação ontem bastante alta, né, jogando num esquema 4-3-3, então assim, colocou pressionada a defesa, as 2 linhas de defesa da equipe do Maricá, então o Maricá sentiu essa pressão, não conseguia trocar mais do que 3 passes, Vasco recuperava a bola com muita facilidade, né? O Barros, o Thiago Mendes, que eram jogadores, né? Os volantes que vêm, apesar de jogar no esquema 3-3, Thiago Mendes e Barros, eles dão muita liberdade, então eles fecham a defesa, né? Fecham a intermediária para que Felipe Coutinho tenha bastante liberdade. Lucas Piton, até sua expulsão, muito voluntarioso, aparecendo, conseguindo fazer tanto o apoio ao ataque, quando vindo na cobertura, uma expulsão infantil, porque ele já começa quando ele traz para dentro a bola e depois ele se obriga a segurar o jogador Pablo, né? A equipe do Maricá teve, né, uma falha
clamorosa no primeiro gol do jogador Rafael Foster, que tentou sair jogando pelo meio, né, da área, e aí o jogador do Vasco recuperou a bola, o Yuri fez uma grande defesa, mas aí caiu no pé do Rayan ali com 5 minutos. Então já sentiu a pressão, fez 2-0 depois num lance muito bonito, né, num drible desconcertante na defesa do Felipe Coutinho, e até então o jogo estava tranquilo. E aí, na única jogada que conseguiu construir no primeiro tempo, teve o escanteio, onde o Paulo Henrique botou a bola para escanteio, e no lance, né, subsequente, teve um golaço aí, né, que escorada do Rafael Foster, e pegou de primeira o Alex Azeredo e descontou. E até então o jogo estava muito tranquilo, porque até naquele momento o Vasco tinha mais de 70% de posse de bola. Aí veio em seguida a expulsão do Piton, e aí o Vasco também diminuiu a intensidade para o segundo tempo, mas fez 2 gols muito rápidos. Fez um gol também aos 5 minutos do segundo, de novo, depois com o Rayan, que recebeu livre. Depois Cuesta fez o 4, né, fez o 4-1, e depois descontou no lance do João Paulo. Vini, você fala do Maricá com bastante dificuldade de tocar a bola, muito pressionado. Marcelo, que tinha no seu principal jogador, muito isolado. Quando tentou os espaços, até imaginei que o técnico Reinaldo colocaria alguém para aproximar mais, para que tivesse um pouco mais de mobilidade, tivesse mais opções de passe o Marcelo, mas não teve muito efeito. Teve um pouquinho mais de volume de jogo, mas foi porque o próprio Vasco diminuiu a intensidade por estar com um jogador a menos, né? Paulo Henrique tinha que estar fazendo 2 coberturas até o momento, e aí tirou Nuno Moreira para a entrada do lateral do Puma Rodrigues para fechar a defesa, mas ainda assim Vasco foi muito tranquilo, né, nessa vitória, né? Teve no Rayan marcando 2 gols, mas ontem para mim o craque da partida realmente foi Felipe Coutinho, que demonstrou aí toda a qualidade, o que o levou a grandes clubes, para o Liverpool e para o Barcelona. E eu acho que tem que fazer o destaque aí, né? Fernando Diniz muito consciente e muito firme também nas suas decisões. Manteve aquele esquema, então antes a gente viu uma equipe que tinha velocidade e tinha alternativas. Ora ala esquerda, ora ala direita, com o apoio também dos laterais e principalmente também no meio campo também com o Felipe Coutinho. Então ontem foi uma equipe que conseguiu, né, ter aquela mobilidade que em alguns momentos aí talvez no Campeonato Brasileiro faltou ter essa consistência. E aí depois, né, teve a entrada do Verratti, acredito que também em despedida porque está em negociação. Rayan fez uma grande partida ontem, mas a gente viu um futebol muito consistente ontem do Vasco e dentro de uma convicção que o Diniz, da mesma convicção que o Diniz encerrou 2025, ele inicia esse 2026. Mas foi um jogo bastante movimentado, muito intenso, principalmente no primeiro tempo por parte do Vasco. As torcidas aqui no Brasil, eles tendem a ser um pouco mais resultadistas, né? Então, porque o Vasco não foi campeão, o Diniz tem que sair. Porque o Vasco não fez o gol, o Verratti não merece ser titular. Enfim, e eu acredito que isso é tudo uma mentira, porque o que o Fernando Diniz faz com esse time do Vasco há de se parabenizar. Realmente terminou o ano de 2025 com uma convicção e começa 2026 com essa mesma convicção, jogou muito bem e, como bem destacou o Giovani, foi uma resposta para o torcedor. E esse Campeonato Carioca tem tudo para ser aquele carinho, aquele afeto para manter o torcedor por perto, porque realmente o Vasco vem jogando muito bem e é uma pena que saia o Rayan daqui a pouco, porque é um dos pilares desse time, é um dos pilares dessa pressão do Fernando Diniz, de como faz o Fernando Diniz jogar defensivamente, porque ele acredita que a defesa começa pelo ataque, então você não deixar o outro time sair com a bola, foi como fez o primeiro gol o Vasco, numa saída do tiro de meta do goleiro do Maricá, pressionou, não deu opção de passe, a bola cai no pé do meio do Vasco, que chega ao Rayan posteriormente para fazer o gol. Então eu acredito que essa foi o primeiro jogo pós Vasco e Corinthians, o primeiro jogo com uma estreia novo de um uniforme que para alguns pode parecer bobeira, mas não é. O Vasco fecha com a Nike, é uma vitrine para o Vasco mundialmente,
Então, eu acho importante que tenha sido dessa forma, que tenha sido em São Januário, a torcida compareceu, estava muito calor no Rio de Janeiro, um horário ruim, uma tabela muito complicada, e a torcida compareceu para abraçar esse time do Vasco por tudo que fez na temporada passada e pelo que pode fazer nessa temporada de 2026. E Ô, Vini, só completando, a saída do Ryan para a chegada do Brenner, é óbvio que tem uma queda técnica, o Brenner não tem a mesma qualidade que o Ryan tem, mas ainda assim é um jogador que tem uma força física muito grande que pode suprir essa perda do Ryan, mas óbvio que não à mesma altura, porque o Ryan é um menino muito novo, uma joia que vem sendo lapidada aí desde que o Diniz começou a utilizar ele. E ainda assim tem muita lenha, tem muito que aprender, tem muito que evoluir, e eu acho que ele vai bater no Bournemouth e vai sair logo. Eu acho que não é um jogador que vai ficar muito tempo do Bournemouth. É um time que tem o perfil de vender jogadores rápido, né, de vender jogadores jovens, então eu acho que é capaz dele aparecer num outro grande time da Europa logo na sequência, coisa de já no meio do ano aí, que é a janela de verão europeia, já aquela janela mais forte, ou até mesmo no próprio final do ano, né, começo de 2027, eu acho que o Ryan já saia do Bournemouth. Mas o Brenner tem uma qualidade também que não pode ser desperdiçada, tanto que o valor que ele está chegando, né, 5 milhões de euros, que pode chegar até 6,5, dependendo de metas, é um valor alto, e ainda assim é um jogador que pode sim bater de frente e ajudar muito o time do Vasco dentro da característica dele. E Vini Paravella, queria fazer também um destaque, acho que interessante da partida de ontem. Teve um lance, né, que eu acho que assim, se ele faz, a gente já inicia o campeonato carioca com gol de placa. Mas teve um lance da bicicleta ontem do Thiago Mendes e uma grande defesa do goleiro Yuri, que tem que destacar. Foi o responsável pelo placar não ser mais elástico ontem nessa partida. E eu queria fazer um ponto que acho que, Vini, você toca num ponto que talvez em algum outro programa ele possa ser um destaque para debate, né? A gente fala dos técnicos, a gente fala, você toca bem nesse ponto que o Brasil como um todo, os torcedores no Brasil são do resultado, né? Porque é aquela mesma coisa, né? Mas tivemos mais posse de bola, finalizamos mais, chutamos mais a gol, desarmamos mais, mas perdemos o jogo. E aí o torcedor diz assim, olha, ganha o jogo que você não precisa mais me explicar nada disso. E eu acho que uma coisa importante a gente destacar aqui, e talvez isso é uma mudança de mentalidade. Na Europa, independente do campeonato, um técnico que consegue levar um clube para a Liga dos Campeões, ou para a Liga Europa, ou para a Conference League, ele já ganha um grande prestígio. E aqui no Brasil parece que o técnico só tem valor realmente se ele ganha um grande título, se ele se destaca. E talvez essa pressão, que a gente substitui muitas vezes essa pressão pela alegria que o futebol traz, seja aí um dos motivos que a gente cobra, né? E a gente cobra enquanto torcedor brasileiro, por que não surgem novos técnicos? Por que está tão difícil? Por que a gente às vezes vive uma crise de técnicos? Por que a gente tem a entrada de tantos estrangeiros? Eu acho que isso também a gente está relacionado. A gente está substituindo às vezes a alegria e o desenvolvimento que podem trazer para jovens técnicos por pura pressão. E isso não traz benefícios. A gente talvez tenha que ter uma mudança de mentalidade. Eu trago isso porque você toca muito bem. Em alguns outros programas, já destaquei isso em alguns outros programas que a gente participa, que às vezes a gente tem esse imediatismo do resultado, e aí às vezes a gente diz assim, cultura esportiva que é baseada só em resultado, ela não se sustenta a longo prazo. E aí tem N exemplos que a gente poderia dar aí até mesmo de clubes, né, que fazem isso aí, né, naqueles movimentos financeiros muito grandes e não tem essa sustentação. Acho que esse é um ponto que a gente, talvez em algum programa, a gente possa dar uma ênfase maior hoje, né? Tá aí talvez um dos motivos que não temos, às vezes não estão surgindo novos técnicos. Talvez prefiram ficar em séries menores, série A, B e C, porque a pressão é muito menor. Realmente concordo. E acho que um ponto que eu destaco também dessa conversa vem muito baseado
nessa questão do resultado do imediatismo, porque você tem uma troca de treinadores no Brasil que ela é muito constante. Então, muitas vezes você precisa de um treinador, aquele salvador da pátria, o Mano Menezes, no Fluminense, que foi muito criticado e salvou o Fluminense do rebaixamento, sabe? Ele teve pontos a criticar realmente? Sim. O Fluminense jogava bem? Não. Mas o Fluminense não fez uma boa temporada. O Fluminense não desempenhou o que jogou o Fluminense no ano anterior. Então, você coloca um treinador como fala, na batatinha quente, né? Com a mão pegando fogo, precisando entregar resultado, precisando fazer. E muitas vezes não faz. Porque para você treinar uma equipe, para você colocar uma ideia, sai um Fernando Diniz, que tem uma ideia que é muito dele, muito própria. Entra um Mano Menezes precisando entregar resultado, você não consegue, você precisa da pré-temporada, você precisa entregar um tempo ao treinador. Então, a torcida aqui no Brasil, ela não tem essa paciência para os treinadores. É o que falta. E eu acho que isso vem muito da cultura, porque aqui no Brasil é muito, muito diferente de outras ligas, porque na Premier League você tem o Big Six. Mas do Big Six, os times que são campeões do Big Six são poucos, 2, 3, aí troca entre Liverpool e City, porque o Tottenham, que faz parte do Big Six, muitas vezes não vem para ser campeão. Aqui no Brasil, não. Na Alemanha, você tem o Bayern, que ganha tudo. Na Itália está melhorando um pouco, mas há pouco tempo foi com a Juventus. Aqui no Brasil, você tem uma cancha enorme de times que podem ser campeões. Agora isso está mudando um pouco, com a entrada das SAFs, com o Flamengo, com o Palmeiras vindo se reforçando financeiramente, mas você tem essa dificuldade e a torcida se ilude um pouco. Então ganha 2, 3 jogos, já acha que vai ser campeão, vai chegar para ser campeão, o treinador perde uma partida, muitas vezes porque não deu certo, e tá tudo bem, o futebol é assim, você precisa entregar tempo ao treinador, não é sempre que o time vai vencer. E acredito também, né, que nesse mesmo sentido, uma das realidades que a gente tem que olhar, e também tem que se ter um entendimento. Você nem sempre vai conseguir, por mais que você faça um bom time, nem sempre aquele time vai ter uma estrutura para ser campeão. Mas muitas vezes você vai ter um time que vai ser competitivo. E eu acredito muito que quando você faz o time para ser competitivo, é onde você consegue daqui a pouco se estruturar financeiramente, para que daqui a pouco você possa estar subindo degraus e galgando títulos. Mas aí, de novo, né, a gente também tem que ter aquele entendimento da mentalidade, ela precisa mudar, porque senão a gente fica em resultados imediatos, nós não temos sustentação, né? E é uma realidade que ela abrange muitos clubes brasileiros aí. Meus amigos, ótimo debate entre vocês foram bem demais, calma aí. Tá mandando meu áudio duas vezes aqui no OBS, agora a galera da live só me ouve. A multa aqui vem aqui agora, pronto. Já vocês ouvem os meninos, mas a gente vem então para a decisão do craque da rodada, né? A gente fecha esse nosso primeiro bloco com a decisão do craque da rodada, que não poderia ser outro, né? A não ser o homem que foi 3 vezes à rede, né? Léo Rafael, do Nova Iguaçu, é eleito então o nosso craque da rodada. Destaquem aí, meus queridos, a atuação de Léo Rafael, né, Vini? 3 gols, mereceu. Merecidíssimo. O time do Nova Iguaçu é um time arrumado, arrumou o time. O Léo Rafael é muito novo, já conseguiu esse destaque, 3 gols, dá uma vitrine para ele, mostra o bom futebol que tem o Léo Rafael. Eu destaco ele também como craque da rodada, a gente votou anteriormente. E o destaque tá para ele, o golaço de falta, inclusive, eu acho que pode ser aí o prêmio Puskás da rodada. Realmente, um golaço de falta bem calibrado, né, meu querido Giovanni Paravella? Um gol de falta incrível, foi belíssimo gol de falta, como eu disse, tá faltando batedor de falta hoje no Brasil. E o Léo Rafael fez um gol absurdo, foi um gol para mais 18, né, esse daí, porque foi um belíssimo gol de falta.
E também que foi fundamental para o time do Nova Iguaçu conseguir sair com os 3 pontos. Ele foi o jogador mais importante, acho que dentro de todos os craques de cada jogo, acho que foi o mais importante dentro de um contexto geral. Então tá então, craque da rodada, Léo Rafael, né? Grande. Muito bem. Fazer o seguinte, rápido intervalo. Na volta, nós teremos aí então as análises da próxima rodada. Rodada de final de semana. Todos os jogos você ouve aqui no Futebol Emoção SportX Brasil, o Jornal dos Esportes. Vamos fazer o seguinte, mais uma rápida paradinha. Na volta, a gente tem então o debate completo aqui no Cariocão em Pauta, aqui no Futebol Emoção SportX Brasil, o Jornal dos Esportes. Não saia daí. O tempo passa, mas a tradição permanece. Desde 1931, o Jornal dos Esportes escreve a história do futebol brasileiro. O Jornal Rosinha, o jornal que eternizou craques, títulos, rivalidades e paixões. É passado, é presente e agora é futuro. E quando a tradição encontra a inovação? O Jornal dos Esportes agora caminha lado a lado com a SportX Brasil, a web rádio que vive o esporte 24 horas. Com emoção, informação, resenha, voz ativa e coração batendo do ritmo da bola. Vem a batida direta pro gol, golaço! Gol! Ele voltou mais atrás, olha a bomba e balão! Gol! Rodrigo bateu, fechado, desvio de cabeça, vai entrando, sobrou outra vez, olha lá! Gol! SportX Brasil e Jornal dos Esportes, a sua melhor alternativa desde 1931. É história encontrando digital, é o Rosinha ganhando voz, é o rádio abraçando o jornal, é o esporte sendo contado do jeito que o torcedor gosta. Vem com a gente nesse novo capítulo, Jornal dos Esportes e SportX Brasil, porque a tradição não se apaga, O tempo passa, mas a tradição permanece. Desde 1931, o Jornal dos Esportes escreve a história do futebol brasileiro. O Jornal Rosinha, o jornal que eternizou craques, títulos, rivalidades e paixões. É passado, é presente e agora é futuro. E quando a tradição encontra a inovação? O Jornal dos Esportes agora caminha lado a lado com a SportX Brasil, a web rádio que vive o esporte 24 horas. Com emoção, informação, resenha, voz ativa e coração batendo do ritmo da bola. Vem a batida direta pro gol, golaço! Gol! Ele voltou mais atrás, olha a bomba e balão! Gol! Rodrigo bateu, fechado, desvio de cabeça, vai entrando, sobrou outra vez, olha lá! Gol! SportX Brasil e Jornal dos Esportes, a sua melhor alternativa desde 1931. É história encontrando digital, é o Rosinha ganhando voz, é o rádio abraçando o jornal, é o esporte sendo contado do jeito que o torcedor gosta. Vem com a gente nesse novo capítulo, Jornal dos Esportes e SportX Brasil, porque a tradição não se apaga, se reinventa. Pará! É força, é raça, é coração! SportX Brasil na transmissão! O estádio treme, o hino vai tocar, a bola voa e o mundo vai olhar! NFL na SportX, a emoção do rádio no ar! NFL na SportX, aqui o jogo é pra arrepiar! Verde, prontos pra lutar, bandeiras ao alto, vento a soprar, corações em chamas, prontos pra brilhar. Andorra,
Andorra, teu grito é paixão. A bola no campo, a força da nação. Andorra, Andorra, teu povo a vibrar. No campo da glória ninguém vai nos parar. Ah, ninguém me ouve. Agora tá esperar, cedinho. Agora vocês me ouvem bem na live. Valeu demais. Estamos de volta com o Cariocão em pauta. Bangu e Madureira. A bola vai rolar. Você vai ficar ligadinho aqui com a gente no Esportex Brasil, Jornal dos Esportes, 6h30, com a nossa equipe completa, Jeff Casares, Josias Alves e o Léo GPS Doidão em loco. Vini, vai pegar fogo amanhã, Guilherme da Silveira. Não, amanhã, como eu falei, Moça Bonita é um caldeirão. Moça Bonita é muito difícil de jogar lá dentro, principalmente contra a equipe do Bangu, que joga em casa amanhã. É um clássico, é muito difícil, é uma partida complicada, mas pelo que apresentou até agora na temporada, nesse único jogo que teve da rodada, eu acredito que vai dar Bangu. Bangu vem forte, o Alvirrubro vem aí para ganhar esse jogo. E jogando em casa, tá tudo a favor, vem de vitória contra o Flamengo, o Garrincha vem para consolidar de fato ali como um desses destaques do Campeonato Carioca, do início desse Campeonato Carioca, e vamos ver, clássico é clássico, vai ser bonito de ver. A gente vem do Madureira com derrota, o Bangu venceu, bom jogo contra a equipe do Flamengo. Você acha que vai desmotivar aí, Viniló? Você acha que quem vem mais pronto pro clássico? Olha, normal, eu acho que uma vitória independente, né, como a gente destaca, de ter sido sobre o sub-20 pela equipe do Bangu, mas é uma vitória sobre o Flamengo. E o Madureira, apesar da derrota, tem aquele trabalho de se remobilizar para a partida, porque a gente sabe que uma derrota, enfim, você precisa ver o que deu errado, você não tem muito espaço, né, para daqui a pouco se lamentar para a equipe do Madureira. Então vai para esse jogo, né, precisando do resultado. Na minha opinião, de novo a gente traz aquele ponto, Campeonato Carioca, tiro curto, margem mínima para erro. Então, basicamente, se nessa partida o Bangu vencer, porque eu acho que o Bangu vem com um pouquinho mais de favoritismo, vem com uma motivação diferente para essa partida, praticamente aí, né, faz 6 pontos e aí vai ficar também muito tranquilo na tabela. E se por acaso uma derrota, nesse caso do Madureira, vai começar a se complicar aí, né? Porque, de novo, a gente traz o que a gente comentou no início. Campeonato curto, a margem de erro é mínima. Vamos considerar que para o Madureira já foi a derrota da primeira rodada, talvez aquela sua margem mínima de erro que poderia ter, né, nessa derrota para o Fluminense. Então, joga agora com o Bangu e depois a gente considerar tem outros adversários aí que, se não estavam com o time completo, talvez as próximas rodadas a gente comece a ver isso. E aí, esse jogo, para mim, ele é um jogo talvez de 6 pontos mais para o Madureira do que para o próprio Bangu, mas o Bangu vem mais motivado por todo o contexto do jogo, agora PH, Vini e Paravela. E aí, Paravela, clássico é clássico ou realmente tem esse favoritismo leve do Bangu? Realmente tem esse favoritismo leve do Bangu? Clássico é clássico, mas o momento do Bangu, por vindo de uma vitória para cima do Flamengo, independente de sub-20 ou o time profissional, o time titular, enfim,
Ainda assim, é a camisa do Flamengo que está do outro lado, então realmente o Bangu vem com um leve favoritismo. Óbvio que clássico pode acontecer qualquer coisa. No clássico a gente sabe que o time que está num momento pior, às vezes tem uma motivação extra internamente mesmo e consegue arrancar uma vitória aí sofrida, mas consegue arrancar uma vitória e ajuda numa arrancada final. Mas ainda assim, para mim o Bangu tem um favoritismo nesse jogo, mandante, momento, e o Madureira, como bem trouxe o Nico, se não tomar cuidado, pode se complicar, porque perder 2 jogos assim de cara, né, e um deles sendo um clássico, pode complicar muito a tabela. O Cariocão e todos os estaduais do Brasil esse ano com um tiro curtíssimo, são pouquíssimos jogos, então você não tem tempo de se recuperar lá na frente, e isso pode complicar muito se o Madureira não tomar cuidado e não abrir o olho para esse jogo. Eu abri aqui as estatísticas, do site, pra gente trazer o histórico desse confronto, né? Eu acho que nessa tela, vocês vão ver melhor. Vocês vão ver melhor. Consegue colocar as nossas câmeras aqui também. Vamos lá, histórico do confronto entre Bangu e Madureira. Foram disputados aí 139 jogos entre as duas equipes ao todo. Vocês estão me ouvindo duplicado na live, agora não mais. São 139 jogos com 70 vitórias do Bangu, 30 empates e 39 vitórias do Madureira. Jogos em Guilherme da Silveira e em Bangu foram 60, 37 vitórias do Bangu, 13 empates, 10 vitórias do Madureira. E 79 jogos, 33 vitórias do Bangu, 17 empates, 29 vitórias. O dados interessantes. O Madureira leva vantagem no... O Bangu leva vantagem no histórico. Tem pelo placar de 3-0. Querendo ou não, é um clássico bem equilibrado, né, Vini? Olha, pelos números e pelo retrospecto, acho que pesa mais pro lado do Bangu. Tem mais vitórias. Acredito eu, historicamente, é um time mais organizado. O Bangu é um dos enormes times do Rio de Janeiro, junto com o América, junto com São Cristóvão, junto com diversos outros times que fazem parte desse folclore do Campeonato Carioca. Bom, é um clássico, é um jogo que fica muito em aberto, mas pelo retrospecto, pelo momento e pelo fator mandante, acredito eu que vai dar Bangu. E vem bem para esse Campeonato Carioca, vai chegar a sua segunda vitória, então a gente pode ver Bangu na semifinal, quem sabe. Bora então de rodadinha de placares. Primeiramente, Nicolas, vou na ordem que está aqui na tela. Nicolas, placar para Bangu e Madureira. Olha, vou apostar aqui num 2-1 pro Bangu, tá? Vou jogar na consistência aí e no retrospecto de clássico, né? Nunca é muito elástico geralmente. Então 2-1 Bangu, PH. E aí, Paravela? Eu vou de 2-0 Bangu. Acho que o Bangu vence com uma certa tranquilidade até. Então, para mim, 2-0 Bangu. E aí, Vini? Por acreditar que o Madureira sabe da dificuldade que é jogar em Guilherme da Silveira, vejo o Madureira muito defensivo. O Bangu ele tem um pouco... o ataque é muito forte, então pode vir uma pressão, mas eu vou colocar 1-0 Bangu. Tá, então, 1-0 Bangu. Todos concordando com a vitória do Bangu. Vou cravar um placarzinho também. Para mim é 2-0 Bangu amanhã. Jogo que você ouve aqui. Estaremos com o nosso pré-jogo a partir das 6h30. A partir das 5h30 já teremos aí muita emoção. Passando então para o jogo próximo, né, desta rodada do Carioca, rodada de número 2. Tem jogo no mesmo horário que Bangu e Madureira, que a gente vai trazer, que é Fluminense encarando a equipe do Boa Vista, né? Fora de casa, jogo lá no Elcir Rezende. E aí, meu querido Vini Bevilacqua, como é que você vê esse jogo? Novamente Fluminense com um time misto, né? Um time reserva e com alguns que podem vir para ser titular esse ano.
Vejo o Fluminense ganhando com tranquilidade contra o Boa Vista. Então, vamos fazer a rodada do placar depois, mas eu coloco o Fluminense como vitorioso e acredito que vai ser até um placar elástico. O Fluminense vai dominar o jogo. O Fluminense tem um time muito bom e acho que vai se destacar nessa segunda rodada. Fluminense um bom time, Giovanni Paravella, mas você acha que realmente tem esse favoritismo? Se o Boa Vista perder, pode se complicar na tabela, hein? Sim, é outro que, se não abrir o olho, pode se complicar e muito o Boa Vista, mas para mim, eu tô com o Vini, eu acho que o Fluminense vai vencer com uma certa tranquilidade esse jogo. Eu acho que o Fluminense, até pela vitória do primeiro jogo, eu acho que chega aí com uma moral, e mesmo o time reserva, o John Kennedy se conseguir manter o bom futebol que ele apresentou no primeiro jogo, que eu acredito que vai manter, pode caminhar para uma vitória com uma tranquilidade grande nesse jogo. E aí, Nico, o que esperar desse Boa Vista e Fluminense? Olha, vou colocar o favoritismo pro Fluminense, porque aí a gente tem um diferencial em relação ao que jogou, por exemplo, o Flamengo. O Fluminense vem com a sua equipe principal, por mais que seja reserva, é uma equipe que tem jogadores que vem entrando nas partidas, e nas partidas às vezes difíceis, então também coloco aí favoritismo. 2-0 Fluminense. Tá, então 2-0 Fluminense. Já a gente vai para nossa rodadinha de placares. Nico já adiantou ali, né? 2-0 Flu, mas vamos ver um pouquinho do histórico de confrontos das duas equipes. Acredito que ele já tá na tela. Tá na tela. Só não tive o retorno dele aqui na minha operação, mas ele tá na tela, vocês estão conseguindo ver aí o histórico entre Fluminense e Boa Vista. O Flu foram disputados ao todo 20 jogos, 9 vitórias do Flu, 7 empates, 4 vitórias do Boa Vista. Em casa, o Fluminense tiveram aí 13 jogos, 5 vitórias do Flu, 5 empates, 3 vitórias do Boa Vista. Nem Elcir Rezende, foram 7 jogos, 4 vitórias do Flu, 2 empates, 1 vitória do Boa Vista. Um confronto histórico favorece então a equipe do Fluminense. Dados passados, agora é hora dela, né? A mais temida, a rodadinha de placares, começando com de trás para frente agora. Vini, e aí, teu placar desse jogo? 3-1 Flu. Tranquilo. O Fluminense vai tomar uma bobeirinha, ele vai tomar um gol, mas vai ser 3-1 Fluminense. E aí, Giovanni Paravella? Eu tô com o Vini nessa, eu vou num 3-1 também. Acho que é um placar que vai mostrar bem o que é o jogo. Vitória tranquila e sem nenhuma dificuldade pro Flusão nesse jogo. E o Nico, só confirmando, falou 2-0 Flu, né? 2-0, eu acredito que o Boa Vista não vai ter oportunidade, não vai fazer gol, tá? Principalmente até porque, assim, a gente olhar o histórico ali, teve um jogo um pouco complicado contra o Volta Redonda, mas a defesa do Fluminense é uma defesa de bastante qualidade, por mais que seja reserva. Posso só completar o que meus amigos falou? Opa, pode completar. Por que eu coloco que o Boa Vista vai fazer gol? Porque, apesar de, no jogo contra o Volta Redonda, ele estava com 1 a menos quando começou a performar bem, mas atacou muito, finalizou muito, e eu acredito que ainda nesse início de Campeonato Carioca é uma pré-temporada, ainda é um momento de testes que a equipe faz, então acredito que o Fluminense vai, em determinado momento do jogo, perder um pouco o controle da defesa, porque Campeonato Carioca é isso, tiro curto, então se você não for pra cima, vai dançar. E pode dançar aí. Quem não pode dançar é o nosso querido Volta Redonda e nem o Flamengo, né? A equipe do Volta quer aproveitar sua boa vantagem para fazer aí mais 3 pontos. E já a equipe do Flamengo não pode bobear, não pode dar mole, né? Passando um pouquinho aí do histórico, nós temos aí 73 jogos ao todo, 56 vitórias do Flamengo, 2 empates, apenas 5 vitórias do Volta Redonda. Com jogos em Volta Redonda, como é o caso, foram 40
disputados, 27 vitórias do Flamengo, 8 empates, 5 vitórias do Volta Redonda. A gente sabe que o Flamengo é um time muito soberano, né? Aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tem aí esse retrospecto totalmente desfavorável para a equipe do Volta Redonda. Um vem de vitória, outro vem de derrota, é a molecada de novo. Pode surpreender esse jogo, Giovanni Paravella? Eu acredito que não. Eu acho que o Flamengo vem com favoritismo para essa partida. Vide que a partida do Volta na primeira rodada não foi lá grande coisa. E na minha visão, o Flamengo mesmo com o time sub-20, que como a gente já comentou, é um elenco que tem qualidade, são meninos que têm uma qualidade aí. Então eu acredito que o Flamengo vem para vencer esse jogo e não com uma certa tranquilidade, mas ele vence e eu acho que não vai dar pro Voltaço esse jogo, não. Eu não sei não, hein, Vini? Eu tô achando que esse Volta Redonda pode surpreender. Olha, eu acho muito complicado, principalmente porque está sendo um dos seus principais jogadores, que o Marcos Vinícius foi expulso, camisa número 7. Eu vejo o Flamengo dando uma resposta e reagindo ao que foi esse início do Campeonato Carioca. Vale ressaltar também que o primeiro jogo do Flamengo foi válido pela 5ª rodada, então a gente pode analisar ele, mas eu desconsidero um pouco o primeiro jogo, já válido pela 5ª, eu coloco o Flamengo no segundo jogo dele, dando uma resposta ao que foi a vitória do Bangu, a derrota do Flamengo. Então eu acho que vai ser até um placar elástico. Acho que o Flamengo vai responder de forma contundente. E aí, Nico, o que esperar desse Volta Redonda e Flamengo? Olha, eu acho que tudo passa por como o Flamengo se remobiliza por esse jogo. Eu acredito que vá de novo, né, com a garotada do Sub-20, mas eu coloco aqui um tempero importante também, né? Independente do clube, independente do que o clube coloca em campo, se é o titular ou Sub-20, Volta Redonda não vai ter nada a ver com isso. E acredito muito que Volta Redonda vai usar duas coisas. Vai usar uma delas, que é o fator campo, fator local, que vai estar jogando na sua casa, e outro é uma motivação extra, talvez, para os jogadores. Não vão estar olhando se é Sub-20, mas você pode saber que tem toda aquela preparação, aquela preleção, diz, olha, se vencer o jogo, olha só, é uma vitória sobre o Flamengo. Então eu coloco esses dois temperos aí, né, para dar uma pimentada nessa partida aí, PH. Por então, de rodadinha de palpites, meus queridos amigos. Vamos lá então, começando com o Nicolas. E aí, Volta Redonda e Flamengo, quanto? Eu vou botar 2-1 pro Volta Redonda, PH. Giovanni Paravella. Eu vou de 2-1 pro Flamengo. 2-1 Flamengo. Olha, e aí, Vini? Quem me acompanha na gente sabe que eu sou flamenguista, mas também sabe que eu lido com o futebol carioca de uma forma deixando a torcida e o clubismo de lado. Vou até tapar aqui para dar essa resposta da caneta do Zico. Então eu digo, acho que vai ser 3-1 para o Flamengo. Acho que o Flamengo vai dar uma resposta à torcida e vai vir. Eu serei o agente do caos. Para mim esse jogo é 1-0 Volta Redonda, hein? Me cobrem. Jogo que estaremos transmitindo narração do gigante Matheus Santos. Vai estar nessa narração com a gente no Futebol Emoção Jornal dos Esportes, Sportix Brasil. Pois bem, hora de falarmos agora de Vasco e Nova Iguaçu. Vamos para os jogos de domingo. Jogo esse, né, que estaremos aí com a narração do Marcos, que está até aqui no chat do Jornal dos Esportes. Sensacional. E vamos então falar então do retrospecto, né, do jogo. Ao todo, Vasco e Nova Iguaçu fizeram 17 jogos. 5 vitórias do Vasco, 4 empates, 4 vitórias do Nova Iguaçu. Jogos, como no caso é em São Januário, com o mando do Vasco, nós temos aí 5 jogos, 4 vitórias do Vasco e um empate. Nunca o Nova Iguaçu venceu a equipe do Vasco. E eu acho, Giovanni Paravella, que esse tabu segue. Vasco é favorito para esse confronto, não? Para mim, sim, continua o tabu, vai ser mantido. O Vasco, depois de uma grande vitória na primeira rodada,
chega aí com o favoritismo para esse jogo e ainda assim talvez sinta um pouco, se o Ryan já tiver saído, talvez sinta um pouco a falta dele, mas ainda assim, mesmo jogando em casa, tem o apoio de toda a sua torcida, eu acredito que o Vasco responda bem e consiga uma vitória aí com uma certa tranquilidade, principalmente por ser o mandante do jogo. Eu acho que o Vasco vem mais forte e como eu disse já antes, para mim o Vasco entra aí precisando e querendo dar resposta para o seu torcedor e para mim é o time que mais tem esse fogo interno para vencer o Campeonato Carioca desse ano. Nicolás, e como vem aí para você a equipe do Vascão para esse jogo contra a equipe do Nova Iguaçu? Eu acredito que não mude muito em relação ao formato e o esquema tático que jogou ontem, né, quando venceu o Maricá. Vai manter o esquema 4-3-3, aí fica talvez naquela questão. Não sei, né, ainda se o Ryan joga mais esta partida, enfim. Acredito que a única mudança significativa que tenha é a entrada do Puma Rodrigues no lugar do Lucas Piton, que está suspenso para essa partida. Mas acredito que vai manter o mesmo esquema 4-3-3 e a mesma forma com que jogou ontem. Num primeiro momento marcando uma marcação de 2 linhas altas, com os 2 volantes protegendo a subida e o avanço do Felipe Coutinho, né, para dar aquela mobilidade e aquela opção de distribuição de jogadas para as 2 alas e pelo meio para a equipe do Vasco. Ô Vini, mais um jogo, né, em São Januário, e a torcida do Vasco sempre faz diferença na arquibancada, né? Não tem jeito. A torcida do Vasco é sinistra, realmente é algo que faz muita diferença, principalmente para quem vem jogando. Eu vi até no chat o Gabriel Miraldi, comentou, perguntando por que talvez o Vasco veio com um time titular, diferente das outras equipes que colocou os Sub-20. Acredito que o Vasco quer dar essa resposta para o torcedor, vem querendo com muita fome de ganhar esse Campeonato Carioca. O Fernando Diniz encontrou finalmente a forma de jogar o Vasco da Gama e eu vejo o Vasco amanhã dominando o jogo contra o Nova Iguaçu, principalmente pelo fato de que o Nova Iguaçu gosta de ter a posse de bola, gosta de tocar as bolas, faz muita jogada pelos flancos. Então eu vejo o Vasco dominando, pressionando com as linhas muito altas, não deixando o Nova Iguaçu jogar. Eu coloco um placar jogo, que eu falo, né? Na verdade, dos placares, mais o Vasco da Gama triunfando de novo. Tá, então vamos para ela, rodada dos placares, começando por tu, Vini. E aí, Vasco e Nova Iguaçu? $3-0 Vasco. 3-0 Vasco. 3-0 Vascão com segurança, concorda, Paravela? Eu acho que o Vasco toma gol, o Nova Iguaçu tem aí uma qualidade ofensiva, então eu acho que vai ser um 2-1 esse jogo. Eu acho que o Vasco vence, mas o Nova Iguaçu balança as redes do gigante da colina. Complementa, Vini, te interrompi sem querer, perdão. Não, tudo bem. Eu ia falar que eu acho que o Coutinho vai brilhar novamente, eu acho que é um jogo para ele, inclusive, é um jogo para o Ryan, principalmente pelo fato de que o Nova Iguaçu gosta de ter a posse, então é o momento do Ryan mostrar que ele tem realmente 3, 4, 5, 6 pulmões, vai correr, vai marcar, vai subir, vai pressionar, vai sobrar e vai fazer gol. E aí, Nicolás? Vou apostar que a pressão vai ser a mesma, o esquema de jogo vai ser a mesma. O sucesso do time do Vasco também passa pelo Felipe Coutinho. Vou apostar no 3-1, porque tem um time do outro lado que também tem uma certa qualidade. Muito mais, né, até do que a equipe do Maricá, porque então oferece outras condições, pode oferecer perigo para o Vasco, que ontem não sofreu. Então eu aposto em 3-1 para o Vasco. Eu também vou nessa linha aí, goleada, 3-0 Vasco. 3-0 Vasco, acho que é um bom resultado. Pois bem, vamos então para o nosso próximo jogo da lista. Temos um Português de Madureira, jogo esse que eu narro, estarei nessa junto com o Batão. Domingão, 8h30, aquele horário que você já começa a pensar
no começo da semana, o cheirinho da segunda-feira já vem no ar. E o histórico, né, do confronto entre Portuguesa e Maricá, são aí 5 jogos entre as duas equipes, 2 vitórias da Lusa, 2 empates, 1 triunfo da equipe do Maricá. Jogos no Luso Brasileiro, como será esse caso, foram disputados 3, cada um resultado uma vitória, um empate e uma derrota. Em Paravela, jogo de duas equipes que estão brigando, né, ali na parte de baixo já, duas equipes que perderam seu primeiro jogo, e aí se bobear, o cheiro da Série A2 está pintando tanto para Maricá quanto para a Portuguesa, não podem perder esse jogo, Giovanni. São 2 jogos, são 2 times que perderam o jogo de estreia. O time do Maricá tomou aí um 4-2 do Vasco, um sonoro 4-2, e o time da Portuguesa, jogando como mandante, perdeu para o Botafogo, sem oferecer tanto perigo assim, mesmo com o goleiro tendo feito boas defesas no goleiro do Botafogo. Ainda assim, não é um time que ofereceu tanto perigo. Então, para mim, é um jogo que vai ser muito complicado, muito equilibrado para as duas equipes, mas infelizmente são duas equipes que lutam contra o rebaixamento, são duas equipes que buscam se manter na Série A do Carioca. Para mim é um jogo muito complicado e, sinceramente, tem um cheirinho de empate nesse jogo. Tá um cheirinho de empate mesmo, hein, Nicolas? Olha, PH, eu vou olhar assim, vou olhar por fazer as considerações em relação ao que a gente viu. Apesar da Portuguesa ter tido, né, não vou dizer chances, mas ter oferecido um certo perigo, porque chutou algumas bolas em gol, e ontem a equipe do Maricá faltou se encontrar no jogo, porque tem jogadores rápidos. Tem o Pablo, tem o Alex Azeredo, e talvez se conseguir fazer essa combinação desses 2 jogadores rápidos e tiver um pouco mais de espaço e recebe a bola em condições o Marcelo, pode ser uma alternativa. Eu aposto aí numa vitória 1-0 Maricá. 1-0 Maricá, a gente vai oficialmente para a nossa rodadinha de placares. E aí, Vini, como você vem acompanhando, o que se esperar desse Portuguesa e Maricá? Eu tô com o Nico. Eu acho que vai dar Maricá. A Portuguesa não começou o Campeonato Carioca bem. Empatou o primeiro jogo contra o Flamengo, válido pela 5ª rodada. Perdeu o segundo jogo. Então, eu vejo a Portuguesa querendo entregar um resultado, mas eu acho que em termos de futebol, em termos de bola, vai dar Maricá fora de casa. É isso, rodadinha de placares. Agora para você, amigo ligado e conectado aqui no Cariocão em Pauta. Nicolas, confirma o teu placar. Vou confirmar, 1-0 Maricá. Desculpa, até a gente às vezes se empolga, né? Mas vou manter no 1-0 pelas considerações que eu fiz anteriormente. Eu também acho que vai ser esse 1-0 Maricá, hein, Vini? É possível. Eu vejo muito bem o Maricá vindo com esse 1-0. Acho que é o jogo que é mais difícil da gente cravar da rodada, talvez. São 2 times que estão brigando na parte de baixo da tabela. São 2 times que não começaram bem no Campeonato Carioca. 2 times que jogam, inclusive, muito parecido. E eu vejo, se não for um empate em 1-1, vai ser 1-0 Maricá. E aí, Giovanni Paravela? Para mim, 1-1, eu acho que realmente é um jogo que tá com um cheirinho de empate, aquele cheirinho de 1-1, golzinho para cada lado, sem muitas oportunidades, um jogo um pouquinho mais truncado. Então, 1-1. 1-1, tá aí. Aí a gente vai pro último jogo da nossa rodada. A estreia de Nathan Gabriel aqui no Futebol Sportix Brasil, Jornal dos Esportes. Ele e Jonathan Carioca, né, que também estreiam. Botafogo e Sampaio Correia. Ao todo foram disputados aí 4 jogos entre as duas equipes, 3 vitórias do Fogão, 1 vitória do Sampaio Correia. Não tem empates no histórico, né? E o último jogo é justamente uma vitória do Sampaio Correia para cima do Botafogo no Carioca do ano passado, lá no Lorivaldão, né? Pelo placar de 2-1. E o palco é o mesmo dessa decisão. E essa molecada do Botafogo, como vem contra o frágil Sampaio Correia aí, Vini?
Botafogo vem de novo com o time sub-20, muito provavelmente, é o que aponta todos os sites de notícia, debates e análises, é o que aponta que o Botafogo vem com o time sub-20 novamente, que é um time muito bom, acredito que vai dar Botafogo pelo momento. E esse Fogão, Nico, o que esperar dele? Olha, acredito que mantenha aí a mesma consistência, porque assim, a gente tem jogadores de base do Fluminense, do Botafogo, que é muito consistente. E eu vou acreditar em uma vitória também fácil do Botafogo, 2-0. Desculpa, tô adiantando. Aí... Não, relaxa, é isso. Giovani, o que esperar desse Fogão? Eu acredito que o Botafogo entre como favorito para esse jogo, até pelo jogo de estreia, mesmo entrando com o elenco sub-20. O jogo de estreia do Botafogo foi muito bom, foi uma vitória muito tranquila, então eu acredito que o Botafogo vem aí com um favoritismo todo pro lado deles e, infelizmente, o Sampaio Corrêa eu acho que não vai conseguir sentir o cheiro da vitória não nesse jogo. Rodadinha de placares, então. Nico, confirma o teu placar, vai dar Fogão? Vai dar Fogão e vou jogar no mesmo resultado da primeira rodada, 2-0, porque a garotada tá voando, PH. Vini? Coloco 2-1 Botafogo. 2-0 Botafogo, 2-1 Botafogo, e aí, Paravela? Eu vou no 2-0 também, acho que vai ser uma vitória aí, do mesmo jeito que foi a primeira rodada. Botafogo tranquilamente um 2-0. Vou com 3-0 para a equipe do Botafogo. É isso, meus amigos. Antes dos nossos amigos aqui darem as considerações finais, eu queria dar as minhas. Quero pedir desculpas ao assinante, o telespectador aqui do Jornal dos Esportes Sportix Brasil. Fazia tempo que eu não operava um programa, me confundi com alguns botões aqui, atrapalhou a condução do programa no começo, mas o final engrenou. Eu peço que vocês deem mais uma chance ao Cariocão em Pauta, volta na segunda-feira à noite, para a gente discutir esse pós-rodada com o clássico, com a possível primeira vitória do Flamengo, com muita coisa legal para Fluminense, para Botafogo, para Vasco, que a gente analisa tudo aqui. Então, perdão, mas o programa está entregue, acho que o formato ficou legal, deixa aí o feedback para você que está vendo gravado nos comentários, você que viu aí ao vivo, também deixa o seu feedback aqui para a gente. E agora eu vou passar a palavra então para os amigos, fazer a despedida primeiro, Cariocão em Pauta entregue, meu querido Vini Bevilacqua, valeu demais pela sua participação, tamo junto, espero vocês mais vezes, tanto na jornada quanto aqui com a gente no Cariocão em Pauta. Pô, valeu PH, valeu todo mundo que assistiu até aqui, quem viu gravado, quem viu pelos cortes, fica aqui, curte o Cariocão em Pauta, segue a Sportix Brasil, sigam também meus amigos que estão aqui comigo, muito obrigado pelo convite ao PH, muito obrigado pela recepção de todo mundo e espero estar com vocês nas próximas vezes. Nico, valeu demais a participação, meu querido. PH, quem agradece aí sou eu aí, obrigado pelo convite. Um prazer enorme aqui, principalmente aí quando a gente faz aí amigos e aprende tanto aí, né, com o Vini, com o Paravela, com você. E eu acho que, cara, esse momento de debate também pra gente é um momento de aprendizagem. Então me sinto muito grato por também poder estar aprendendo com vocês aí. E a gente dizer que é sempre uma satisfação quando a gente está num programa, mas principalmente com pessoas especiais. E a gente sabe que são especiais por quê? Porque tratam o futebol, tratam o esporte também de uma maneira diferenciada que nem a gente viu hoje aí. Então, um grande abraço e muito obrigado aí por poder estar com vocês aí dividindo esse espaço. Valeu demais, Giovani Paravela, monstro, comentou demais, tamo junto. Obrigado a todos que acompanharam aí com a gente, ao vivo, gravado, enfim, agradeço a todos. Obrigado aí, PH, pela oportunidade, obrigado, Vini, obrigado, Nico, aí foi uma grande discussão, aprendendo bastante sempre, principalmente agora com o Cariocão em Debate. E fica ligado porque com a gente agora, Cariocão a milhão em todos os jogos aí, sempre presente. Amanhã estarei na transmissão do Flamengo. Obrigado a todos e sigam a gente nas redes sociais, porque todo mundo aqui entrega conteúdo de qualidade de todos os lados. Obrigado a todos. Valeu demais, muito obrigado a você que se ligou no primeiro Cariocão em Pauta da história. Erros que serão corrigidos para o próximo programa, tenho certeza disso. Tamo junto, forte abraço
E valeu, espero vocês amanhã na jornada. A partir das 5h30 da tarde tem Bangu e Madureira. Tem aí também todas né? Tem todas as emoções do duelo de Boa Vista contra a equipe do Fluminense. Também nós temos aí mais tarde, como bem reforçou o Giovani, ele, Matheus Santos, estará na condução de Flamengo e Boa Vista. Flamengo e Volta Redonda. É tanto jogo que às vezes confunde a cabeça. E no domingão tem mais rodada. Tem Vasco e Nova Iguaçu. Tem também o Sampaio Correia e Botafogo. E tem Portuguesa e Maricá no meu comando. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Falou, Nicolas. PH, só para não deixar, né? Só para não deixar escapar aquela palhinha. Aqui, né? Eu que sou do futsal, quero dizer assim, que sinto muita falta daquele futsal de peso que o Rio de Janeiro teve. Quem sabe 2026, um ano para estar voltando aquele futsal de qualidade com títulos de Liga Nacional que a gente já teve aí no Rio de Janeiro. Então, só para não deixar dessa palhinha do futsal, como sempre, PH. Ô, Nico, você que falou do futsal, o Fluminense, aproveita e complementa rapidinho, o Fluminense estava atrás da LNF, não estava? Sim, e também o Botafogo. Estava na expectativa ali também do Botafogo futsal, né? Não sei em que petar, a gente viu que talvez parou um pouquinho ali, né? O projeto, mas na torcida para voltar, até porque o estado do Rio de Janeiro tem título de Taça Brasil, tem título de Liga Nacional na época do Vasco, no ano ali de 2000, né? Então, a gente torcendo para que daqui a pouco, quem sabe aí, os grandes clubes do futebol de campo também possam estar aí, né? Porque o Rio de Janeiro sempre foi um participante ativo da Liga Nacional, em anos com o Macaé, né? Então aí teve muitos anos aí com o Rio Miésimo, o Tio Sam, que já foi aí, equipes aí que chegaram em final de Taça Brasil, Vasco, Taça Brasil, Liga Nacional. Então a gente sempre naquela torcida, porque futsal também precisa de visibilidade, PH. É isso, muito obrigado então a todo mundo que curtiu, todo mundo se conectou em mais um Cariocão em Pauta. Um forte abraço a todos e tchau, tchau. Valeu demais, meus amigos. Vocês foram monstros. Pô, cara, fiquei chateado que eu me embananei aqui um pouquinho na operação. Opa, deixa eu parar. Agora sim, vocês me ouvem. Pô, legal demais, gente. Valeu por ter participado. Perdão os erros técnicos aqui, não vai se repetir. Não, foi tudo perfeito, cara. Foi muito bom, hein? E bacana que a gente tem aí, né? O Vini conduziu aí no momento que você caiu, então sem prejuízo nenhum, só ganho.